Você já se perguntou por que parece tão difícil ouvir a voz de Deus? Por que, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo buscando, você ainda sente aquele silêncio profundo, quase como se Ele não estivesse ouvindo? Talvez você já tenha dito para si mesmo: será que Deus me abandonou? Mas escuta, o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é seletivo. Ele fala, sempre fala, mas nem todos conseguem ouvir. E sabe por quê? Porque há coisas na nossa vida que abafam a voz dele, coisas que nos distraem, coisas que nos afastam, coisas que nos deixam espiritualmente surdos. Neste vídeo, você vai descobrir 4 coisas, 4 barreiras espirituais que você precisa abandonar se quiser ouvir claramente a voz de Deus. E fique comigo até o final, porque o 4º ponto é um dos mais perigosos. Ele está silenciosamente destruindo a vida espiritual de milhares de cristãos, talvez até a sua. E você nem percebe. A primeira coisa que você precisa abandonar é o orgulho. Sim, o orgulho. Ele é sutil, sorrateiro e muitas vezes se disfarça de autoconfiança, de independência, até de vida com Deus. Mas escute isso. Provérbios 16:18 diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Quando você acha que já sabe tudo, que já viveu tudo, que já entendeu tudo, você fecha a porta da revelação. O orgulho bloqueia a humildade necessária para ouvir Deus. Porque Deus não grita, Deus sussurra, e só os humildes ouvem sussurros. Tiago 4:6 é direto. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer ouvir a voz de Deus? Ajoelhe sua alma. Reconheça que você não sabe tudo. Abandone o orgulho. A segunda coisa que você precisa abandonar é a voz do mundo. Sabe por quê? Porque o mundo está falando o tempo todo, gritando, pressionando, influenciando. Redes sociais, TV, influencers, opiniões, julgamentos, comparações. O mundo quer te moldar segundo a sua forma. Mas Romanos 12:2 diz: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como você vai ouvir a vontade de Deus se sua mente está sintonizada no barulho do mundo? Desliga um pouco. Silencia. A Bíblia diz em João 10:27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Só ouve a voz do pastor quem para de ouvir o mundo. Só ouve quem escuta com o coração, não com os ouvidos cheios de ruído. Desconecte-se do mundo para se conectar com o céu. A terceira coisa que você precisa abandonar é o pecado escondido. Eu sei, esse ponto é difícil, é desconfortável, mas é libertador. Porque o que está oculto continua controlando você. Isaías 59:2 diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Deus é santo, e Ele fala com quem busca santidade. Não estou falando de perfeição, estou falando de arrependimento, de verdade, de confissão, de limpar o coração, de deixar Deus lavar o que está sujo. 1 João 1:9 é claro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado não confessado vira obstáculo espiritual. Ele contamina o sinal. Ele suja o canal da comunhão. Mas o coração limpo é um altar, e Deus fala nos altares. E agora, o 4º ponto. O mais ignorado. O mais silencioso. Mas talvez o mais perigoso. A pressa. Sim, a pressa. Vivemos correndo. Oração apressada. Leitura bíblica apressada. Vida espiritual feita às pressas. Mas Deus não fala com quem está com o pé na porta. Deus fala com quem senta, com quem espera, com quem escuta. Salmo 46:10 nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você consegue parar? Consegue ficar em silêncio? Ou a sua agenda é mais importante que a presença? Moisés subiu ao monte e ficou o tempo que foi necessário. Ele não foi com cronômetro, ele foi com fome. E fome de Deus exige tempo com Deus. Abandone a pressa.
Abandone a urgência de respostas rápidas. Deus não é aplicativo de solução. Ele é Pai. E pais não falam com filhos apressados, falam com filhos presentes. Essas 4 coisas, o orgulho, a voz do mundo, o pecado escondido e a pressa, são os grandes bloqueadores da voz de Deus. Mas hoje você pode escolher. Você pode decidir derrubar esses muros. Você pode limpar o canal da sua alma. Deus quer falar. Deus ainda fala. Deus fala com você. Mas Ele espera que você esteja disposto a ouvir. Então agora eu te pergunto, qual dessas 4 coisas você vai abandonar hoje?